Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais uma aula de bioética e biossegurança, e hoje nós vamos falar um pouquinho do histórico, os princípios bioéticos e as teorias éticas. Ao longo dessa aula nós vamos fazer uma pequena introdução sobre esse conteúdo, depois nós vamos falar qual seria a diferença entre ética e moral, conhecer um pouquinho do histórico da bioética, conhecer o conceito da bioética e falar de ética desde Sócrates à época contemporânea, ou seja, vamos falar de algumas teorias éticas. E depois, no finalzinho, nós iremos falar sobre os princípios éticos. Essa palavra ética está sendo bastante utilizada em diversas áreas. Ela está sendo utilizada tanto na política, na educação, na pesquisa e em diversas outras áreas. Geralmente, ela é utilizada como adjetivo, ela é colocada como adjetivo, para significar, para dizer o que é bom, o que é ruim, para dizer o que seria adequado, não adequado, para dizer aquilo que é correto e não correto. Mas, na verdade, o que seria a ética? A ética, no caso, se a gente for levar ao pé da letra, ver quais são o significado, a origem dessa palavra ética, essa palavra ética ela vem do grego, ethos, que significa morada, e depois de um tempo passou a significar o caráter, o modo de ser que uma pessoa, um grupo de pessoas vai adquirindo ao longo da vida, e geralmente essa palavra ética também ela é confundida com a palavra moral. E moral vem do termo em latim, que significa costumes, mos, moralis, que significa costume, e depois de um determinado tempo também passou a significar caráter. Então, se a gente for ver os sufixos e prefixos que são colocados, ou seja, a origem desses termos ética e moral, a gente pensa que as duas palavras têm o mesmo significado, pensa que as duas são sinônimos, mas na verdade elas não são sinônimos. Existe uma diferença entre a palavra moral e o termo ética. A ética, no caso, ela utiliza, ou seja, ela tem como objeto de estudo a moral, ou seja, ela vai fazer a reflexão sobre as regras, sobre a lei, o modo de ser, o caráter, costumes e valores de uma determinada sociedade. Então, a ética ela vai variar de acordo com a cultura, ela vai mudar de acordo com a cultura, como, por exemplo, a poligamia. Em alguns países, a poligamia é considerada eticamente correta. Em outros países, a poligamia não é considerada eticamente correta. Aqui no Brasil, por exemplo, a poligamia não é eticamente correta. Tá? E moral significa o quê? O conjunto de costumes de uma sociedade. Então, a moral seria aquilo que a gente coloca em prática. Então, a ética ela vai fazer reflexão sobre a moral. E bioética, qual seria um conceito para bioética? O que significa bioética? A bioética vem do termo grego bios, que significa vida, e ethos, que significa ética. Então, quem propôs a primeira vez essa palavra bioética foi Potter, em 1970, quando ele publicou um artigo, A Ciência da Vida, e quando ele publicou um livro que ele chamou de Bioética, Uma Ponte para o Futuro, que foi publicado em 1971. E a bioética seria o quê? Seria a ciência que tem como objetivo indicar os limites, as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente proponíveis e denunciar os riscos das possíveis aplicações. Quando a gente fala, a gente vê um pouquinho, estuda um pouquinho do histórico da bioética, a gente vai entender então, como eu já coloquei para vocês, por que essa disciplina surgiu. Ela não surgiu apenas como uma opção de disciplina para um determinado curso, tá? Então, quando a gente estuda esse histórico da bioética, a gente vai ver que a pesquisa científica, vários experimentos, eles foram realizados sem ter nenhuma limitação, sem ter colocado um limite para esses experimentos. Então, por exemplo, tiveram várias pesquisas científicas que foram realizadas com seres humanos, que foram realizadas de formas bastante cruéis. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, foram realizados vários experimentos que colocava em risco, vamos dizer assim, a vida de vários seres humanos. E, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, foram utilizados nazistas em vários experimentos para a gente poder conseguir, então, obter uma determinada vacina, por exemplo. Foram utilizados idosos,
foram utilizadas crianças que apresentavam algum tipo de síndrome para realizar determinados experimentos, e todas essas atrocidades ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial fez com que a bioética ela fosse o quê? Regulamentada, ou seja, fizeram com que fossem propostas regulamentações éticas, né? Então, para se colocar alguns exemplos sobre essas atrocidades nas pesquisas científicas que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, a gente pode citar como exemplo o desastre de Lubeck, né, que ocorreu em 1930. Esse desastre de Lubeck, ele fala sobre os experimentos que foram realizados com crianças, né? Então, nesse experimento foram utilizadas 100 crianças, né? Essas crianças foram submetidas a um teste de vacina contra a tuberculose, que é a BCG, né? E dessas 100 crianças que foram submetidas a esse experimento, 75 delas morreram, né? Então, com isso, ficou conhecido como o desastre de Lubeck. Tem um caso também de Tuskegee, que ocorreu na Alabama. Nesse experimento, no caso, foram utilizados cerca de 399 negros, né? Esses negros, no caso, eles foram submetidos à doença sífilis, né? E foram utilizados, então, para esses experimentos, e ao final, né, ao adquirir a sífilis, também ao final foi encontrado um tratamento, né, como a penicilina, por exemplo. A penicilina foi utilizada para fazer o tratamento da sífilis. Esses negros, eles não foram submetidos a esses tratamentos, eles foram apenas utilizados nesses experimentos, né? Foram aplicadas, depois não foram aplicadas vacinas nesses negros para eles então poderem ser tratados. Então tem outros acontecimentos também, coloquei aqui outros, um que ocorreu no hospital de William Brooke, né, em Nova York, entre os anos de 1950 e 1970. Nesse experimento foram utilizadas crianças com deficiência mental, né? Essas crianças elas foram submetidas ao vírus da hepatite A, né, com o intuito também de descobrir uma determinada doença. Então, para vocês verem, porque só esses 3 experimentos que foram realizados, para vocês terem uma ideia das atrocidades que foram cometidas com seres humanos, né, para poder se chegar a algum avanço na área da medicina. E quando a gente fala, né, de bioética, a gente vai fazer o quê? A gente utiliza dos conhecimentos bioéticos, né, para a gente fazer uma reflexão sobre determinados dilemas bem polêmicos, né? Então, dilemas bioéticos, temas bem atuais. Para a gente, então, poder fazer essa reflexão sobre esses temas bem atuais, né, esses temas bioéticos, a gente vai utilizar o quê? Das teorias éticas, né? Então, tem várias teorias que foram propostas, né? Eu coloquei algumas dessas teorias, não dá para a gente falar de todas as teorias em uma aula muito curta, tá? Eu coloquei algumas, como por exemplo, a ética de Aristóteles, que também pode ser chamada de ética das virtudes, ética teleológica ou ética finalista. Nessa ética de Aristóteles, eles acreditam que o bem é a finalidade de todas as coisas, né? Então, para a gente poder alcançar a felicidade, a gente tem que fazer o quê? O bem. Tanto é que eles dizem que a felicidade é o fim natural da nossa vida e o fim moral, pois a felicidade, no caso, ela é uma conquista. Então, essa teoria dizia que todas as nossas ações deveriam ser realizadas, né, devem ser utilizadas como base para o desenvolvimento das nossas virtudes e também dos nossos hábitos. Já a teoria utilitarista, ela considera que uma ação será correta, ou uma ação é correta se, comparada a alguma outra ação, né, produzir um aumento equiparável ou maior da felicidade de todos que a atingem. Então, a teoria utilitarista, né, ela é baseada nas consequências de uma determinada ação. Já a teoria kantiana, né, que foi defendida por Immanuel Kant, né, por isso que tem o nome kantiana, né, o Immanuel Kant ele se opõe ao utilitarismo, né, porque diz que o utilitarismo ele não respeita a liberdade humana, tá? E essa ética, a ética no caso, ela é fundamentada, ou seja, ela fundamenta os direitos humanos. Diz que as pessoas elas deveriam ser tratadas com base no respeito, dignidade a qual todos têm direito. Outra teoria
que eu coloquei aqui para vocês foi a teoria ética epicurista, né? Essa teoria ética epicurista, ela defende que a conduta é um problema pessoal e não um problema coletivo, né? Dizia ao sábio, no caso, só ir interessar o seu bem-estar e sua virtude, não o bem-estar nem a virtude dos outros, né? E que a pessoa deveria procurar o seu próprio bem sem se preocupar com os outros. Foi daí, então, que surgiu o princípio ético chamado de justiça. E hoje em dia, a gente sabe que nós devemos compreender a ética, né, para que a gente possa, então, buscar a conduta do homem no meio social, né? Então, para que a gente possa estar compreendendo como seria a conduta do homem no meio social, isto é, o conjunto de preceitos ou regras através das quais pode ser fixado o seu comportamento na sociedade. Então, a gente sabe que hoje é colocado vários preceitos, várias regras, né, para impor o comportamento de um determinado indivíduo numa sociedade. Então, a gente precisa compreender essas teorias éticas, a gente precisa entender a ética para tentar solucionar alguns problemas individuais e também problemas coletivos, né? E a gente sabe que tem diversas áreas em que seus estudos, em que suas pesquisas científicas, elas fazem com que surjam vários dilemas polêmicos, né? Vários temas bem atuais e temas bem polêmicos, como, por exemplo, na área de biologia molecular, na área de biologia, na área de engenharia genética, na medicina, na biotecnologia, várias outras áreas, elas fazem com que surjam diversos temas polêmicos. Temas como, por exemplo, decidir sobre a vida, a morte, decisão sobre a saúde, sobre a identidade ou a integridade física e psíquica de um determinado indivíduo. Então, a gente utiliza, né, esses conhecimentos dessas teorias éticas para a gente poder analisar eticamente esses problemas, né, esses problemas atuais, né, que ocorrem devido às pesquisas científicas que são realizadas nessas áreas, e com isso a biossegurança e o direito, eles vão impor limites, eles vão estabelecer limites, eles vão impedir quaisquer abusos e proteger também os direitos fundamentais das pessoas e das futuras gerações. Então, para a gente poder, então, refletir, né, sobre determinados dilemas bioéticos, a gente vai utilizar da ética, né, dos conhecimentos bioéticos. A gente vai se utilizar das teorias éticas. E, para se utilizar dessas teorias éticas, a gente também vai estar se baseando nos princípios éticos fundamentais. Esses princípios éticos fundamentais, que são a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça, eles foram propostos pelo relatório de Belmont, que foi proposto, né, foi elaborado em 1978. Esse relatório ele foi elaborado pela Comissão Norte-Americana para proteger as pessoas humanas, ou seja, a pessoa humana, da pesquisa biomédica e também da pesquisa comportamental. Toda essa comissão, no caso, ela foi constituída, né, após as denúncias das pesquisas que foram realizadas lá na Segunda Guerra Mundial, como já falei, dos homens negros que foram utilizados para realizar um experimento sobre a sífilis, né? E depois uma série de outros experimentos que desenvolveram experimentos bem cruéis, né, que foram realizados com seres humanos. Aí depois de todas essas denúncias desses experimentos, dessas atrocidades que ocorreram, né, com as pesquisas científicas, né, foi elaborado esse relatório de Belmont, em 1978, e nesse relatório a gente encontra, então, os princípios éticos fundamentais, os princípios básicos, né, que seria o respeito pelas pessoas, a beneficência e a justiça. Então, o que diz cada um desses princípios éticos fundamentais? Nós vamos ver primeiro sobre a autonomia. Um dos princípios éticos fundamentais é a autonomia. O que significa autonomia? Autos, do termo latim, significa eu, e nomos significa lei. Né? Esse princípio ético, ele se refere à capacidade do ser humano de se autogovernar, de escolher, avaliar o que julga melhor para si. Né? Então, uma pessoa autônoma, ela vai agir, ela vai fazer escolhas livres entre as opções possíveis e ela vai se tornar responsável pelas consequências dos seus próprios atos. Tá? Então, com isso, a gente pode dizer o quê? Que quando uma determinada pesquisa ela for realizada,
né, ela deve primar, ou seja, priorizar o cuidado da saúde, né, priorizar a saúde daquele ser humano que está sendo utilizado naqueles experimentos, né, e para uma pessoa, então, decidir se vai participar de um determinado experimento ou de uma determinada pesquisa científica, a ela deve ser apresentado de forma clara e transparente o que vai se passar com ela durante todo aquele experimento. Para ela também deve ser apresentadas as opções que a ciência biomédica coloca para ela, né? Ou seja, as opções colocadas a seu dispor. E essas pesquisas também elas vão ter que respeitar a decisão daquele indivíduo, né, sobre o que ele entender ser melhor para si, né? Então, qualquer pesquisa científica que for realizada, a pessoa que vai estar realizando a pesquisa, o pesquisador que vai estar realizando aquela pesquisa científica, ele deve esclarecer tudo, né, o que vai acontecer com esse experimento durante essa pesquisa científica, para aquele indivíduo poder, então, decidir se vai participar ou não daquela pesquisa científica. O outro princípio seria o princípio chamado de não maleficência. Né? Essa não maleficência, esse princípio diz que não se deve causar danos, deve ser prevenido os danos. Caso esses danos venham a ser ocasionados, eles devem ser retirados e, quando for realizado um determinado experimento, tem que se maximizar o maior número possível de benefícios, né? E evitar ações prejudiciais. Então, ao realizar um determinado experimento, uma determinada pesquisa, essa pesquisa ela tem que promover a saúde e tem que prevenir também as doenças. O outro princípio ético é chamado de beneficência, como o próprio nome já diz, promover o bem. Então, de acordo com esse princípio ético, deve-se prevenir danos, retirar os danos também, caso esses danos sejam provocados, e deve-se promover o bem. Também, ao realizar um determinado experimento, deve-se maximizar os benefícios e, ao mesmo tempo, minimizar os prejuízos, né? E tem que estabelecer a obrigação moral de agir em benefício dos outros. Então, esse princípio ético fundamental diz também que deve-se proteger e defender os direitos dos outros, eliminar as condições que causaram danos ao outro e realizar um balanço entre os riscos e os benefícios que possam potencialmente ocorrerem. O último princípio, né, dos 4 que nós já vimos, dos outros 3, somando a quantidade de princípios são 4, o último princípio é a justiça. Esse princípio da justiça, ele visa garantir a equidade na distribuição de bens e benefícios para todos os seres humanos, né? Então, para isso, antes de uma pesquisa ser realizada, baseada nesse princípio ético fundamental, deve ser feita a seguinte pergunta: qual ação equaciona melhor a distribuição dos riscos e dos benefícios, né? Aquela pesquisa não apresentar tantos riscos, né? Mas sim maximizar os benefícios. Então, toda pesquisa, no caso, deve ter relevância social, né? Então, relevância social, ou seja, trazer algum benefício para a sociedade, ou seja, vantagem significativa para a sociedade, para os sujeitos da pesquisa, né? E trazer uma garantia de igual consideração daqueles que estão envolvidos na pesquisa. E o bem-estar das pessoas que vão se submeter a essas pesquisas deve sempre prevalecer sobre os interesses da ciência e mesmo os da sociedade. Então, diz também esse princípio ético que é injusta a utilização dos pesquisados provenientes de camadas mais desfavorecidas que não poderão se beneficiar dos resultados positivos das pesquisas em que tomaram parte. Então, aqui tem alguns artigos, por exemplo, que falam um pouquinho, né, que deixa bem claro esse princípio da justiça. Então, um experimento que foi realizado em 2012, né, sobre a malária, né? Então, eles faziam o quê? Eles pagavam determinadas pessoas para coletar os mosquitos. Então, o que essas pessoas faziam? Elas iam para um local onde tinha muito mosquito que transmitia a malária, né? E deixava esses mosquitos pousar na sua perna, no seu corpo, para poder, então, coletar esses mosquitos. Aí eles eram pagos, né, por essa coleta, então um pagamento muito pequeno, um valor muito pequeno,
né? E mesmo assim essas pessoas submetiam. Por quê? Porque elas necessitavam daquele dinheiro para sobreviver, né? Então esse é outro princípio da justiça. Então todos esses princípios, todos esses conhecimentos sobre as teorias éticas vão ser utilizados para que a gente possa refletir sobre determinados dilemas bioéticos, para que a gente possa chegar a um consenso bioético para tomar decisão sobre um determinado caso. Então, aí a gente fica por aqui nessa aula, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre ética em pesquisa, vamos falar também sobre o Conselho Nacional de Saúde, também a gente vai falar um pouquinho, né, e a gente se vê então na próxima aula. Até mais!